Oi, gente! Seja muito bem-vindo aqui no canal do Instituto Arco 180, Instituto de Terapias Energéticas. Meu nome é Rosa Padilha, sou terapeuta da ginecologia natural, sou cristaloterapeuta e também sou guardiã dos florais da lua. E hoje eu tô querendo começar uma nova série a respeito do autoconhecimento feminino. Se você já me vem com essa mandala, provavelmente você já sabe qual é o tema. Então, a nova série é a respeito da Minha Lua, Meu Sangue. Se faz sentido pra você, continua aqui no vídeo comigo. Oi, gente, para começarmos aqui essa série a respeito da Minha Lua, Meu Sangue, eu tô querendo trazer o conteúdo a respeito do que é a menstruação, pelo olhar fisiológico e pelo olhar energético. Fisiologicamente, a menstruação ela é uma dança de hormônios. E por quê? Como é que acontece isso? O nosso ciclo feminino, ele tem 4 fases. A menstruação, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Entretanto, a fase da menstruação e a fase folicular, elas acontecem de uma forma muito simultânea. Por quê? Porque desde o primeiro dia da sua menstruação, do seu sangramento, que a nossa hipófise ativa com que a glândula comece a liberar o hormônio FSH. Esse hormônio FSH, ele é responsável para começar a amadurecer os folículos que estão dentro dos nossos ovários, certo? Conforme o nosso ciclo vai passando, existe um hormônio chamado estrogênio que começa também a entrar nessa dança e começa a ter um pico. Esse estrogênio, ele é responsável por engrossar, por nutrir, por irrigar, fazer com que o nosso endométrio, ou seja, a camada do nosso útero interno, ele fique bem nutrido para um dia poder receber um óvulo, certo? Esse estrogênio vai subindo e vai fazendo esse trabalho dentro da nossa camada do útero. Em determinado pico de hormônios, ou seja, já alcançando a nossa fase ovulatória, existe um hormônio chamado LH que entra para dançar e é juntamente com todo esse conjunto de hormônio que existe a liberação, o amadurecimento do folículo para liberar um óvulo. A partir do momento que esse óvulo ele é liberado, existe um quarto hormônio que entra para essa dança chamado progesterona. Então a progesterona junto com o estrogênio, que são os responsáveis para manter com que aquela parede uterina, ou seja, o endométrio que está bem nutrido, bem irrigado, ele se sustente para que dentro de uma possível fecundação do óvulo maduro, aquele óvulo possa realizar uma anidação. Acontecendo a anidação, existe a liberação do hormônio HCG, que é o hormônio com o qual a gente identifica uma gravidez. Não tendo a fecundação, o que acontece? Acontece a menstruação. E por que a menstruação acontece? Se não há uma anidação, se não houve uma fecundação, há uma queda de hormônio, tanto do estrogênio quanto da progesterona. Ou seja, tendo a queda do estrogênio e da progesterona, toda aquela camada uterina que estava sendo sustentada por esses hormônios começa a descamar. Essa descamação é o que a gente chama da liberação do nosso sangue, da nossa lua. Então, é comum a gente perceber que dentro desse movimento de hormônios, desse movimento, dessa dança, quanto mais a gente começa a entender do nosso corpo, melhor é a nossa receptividade com todo esse nosso ciclo feminino. Rosa, e o que facilita eu vivenciar toda essa dança de hormônios, eu me equilibrar, eu me harmonizar com todo esse movimento desse ciclo feminino? É exatamente você trazer para dentro da sua consciência a compreensão do que é esse ciclo feminino dentro de um olhar energético. Porque a menstruação, ela é a fase da nossa morte e renascimento. Rosa, como assim a morte e o renascimento? Lembra que eu falei para vocês que a gente, de uma linha geral, a gente vivencia 4 fases em nosso ciclo feminino? A gente tem a fase da menstruação, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Exatamente. Então, quando a gente olha, no momento que a gente está menstruando,
para todo o ciclo que a gente vivenciou, eu começo a buscar dentro de mim os processos emocionais, que é a fase da menina, que é a fase folicular, a fase ovulatória com o arquétipo da vibração da mãe, o que é a fase da anciã, que é a fase lútea, quais são os processos, quais são as emoções que ela está trazendo para mim, para que eu possa me limpar, para que eu possa me libertar. Eu passo a olhar para aquele sangue que eu estou liberando com um olhar mais elevado, mais fino, porque é a oportunidade de eu fazer essa introspecção, de eu olhar para a minha história e me limpar energeticamente, me limpar emocionalmente. Porque sim, o nosso sangue, ele é um dos principais canais de liberação e de absorção de energia. Então, quando a gente está liberando aquele óvulo que não foi fecundado, a gente está se limpando fisicamente. Mas a gente também pode se limpar emocionalmente, a gente pode se limpar energeticamente. Tanto que é comum a gente ouvir das mulheres que após a menstruação ela se sente uma outra pessoa, ela muda a vibração dela. E essa mudança de vibração ela não é aleatória, porque foi sim realizada uma limpeza no corpo físico dela e no corpo energético dela. Entretanto, eu quero dizer que existe algo além. A gente pode tanto se limpar energeticamente, mas a gente também pode plantar energeticamente. Ou seja, plantar a lua, quando eu pego o meu sangue, eu planto para a lua, eu estou ali intencionando, eu estou plantando gratidão, eu estou plantando eu despertar a minha intuição, eu estou plantando despertar esse lado mais amoroso na minha vida, o lado visionário da minha vida. Tudo isso, o nosso sangue também ativa na gente, também ativa dentro do nosso ser, esse olhar para o futuro. Ele tanto limpa energeticamente, quando ele também nutre energeticamente a gente. E fazer isso com consciência, eu digo para vocês por experiência própria, é algo que liberta, é algo que faz com que a gente faça pazes com o nosso sangue menstrual, com o nosso ciclo feminino. Então fica aqui um convite para que você possa fazer dentro de você essa união, dessa consciência do que é a menstruação fisicamente e o que é a menstruação no campo energético. E daqui para frente, olhe para a sua menstruação com uma nova oportunidade de você crescer enquanto mulher. Se faz sentido tudo isso que eu estou falando para você, curte, comenta, compartilha com tuas amigas para que a gente possa convidar e a gente possa se conectar com novas mulheres para a gente poder despertar esse feminino, curar esse feminino e essencialmente curar o feminino consigo mesma, cada uma consigo. Curar o feminino a respeito do que é esse sangue, sentir que esse sangue ele é sagrado e que ele traz um poder de limpeza e de nutrição para essa mulher que a gente está construindo, porque a gente se limpa e a gente se constrói através desse sangue, que é sagrado. Um beijo para vocês e até a próxima!